Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Nós sabemos que a nossa vida, irmãos, está nas mãos de Deus, está debaixo da proteção de Deus. Aleluia. Vamos crer, aleluia, que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, glória a Deus, está no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, que na sombra do Onipotente nós viemos descansar. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que crer que Deus, Ele é o nosso guarda. Aleluia, glória a Jesus Cristo. Deus é fiel com o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, eu quero já aqui fazer uma breve oração, e já está recebendo aqui o nosso irmão cooperador Raul, que vai ministrar a palavra de Deus nesta noite. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite. Irmãos, vamos ficar atentos, vamos ouvir o que o Espírito vai dizer, aleluia, para as nossas vidas nesta noite, porque Deus, Ele fala, Deus, Ele é poderoso, Deus tem vitória para nossas vidas, irmãos. Glória a Jesus, louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração com fé, crendo no poder, na misericórdia e na graça do nosso Senhor. Glória a Deus. Senhor, grande Deus e Pai, aqui estamos, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua compaixão, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelas nossas vidas, pelas nossas almas. Senhor Jesus Cristo, nós cremos em Ti, ó Deus, e também cremos em Ti, Jesus Cristo. Glória, aleluia, Santo Deus de poder, meu Deus e meu Pai, vai, Senhor, agindo em nossas vidas, em nosso favor, Senhor Jesus. Vai, Senhor, nos fazendo, Senhor, justiça. Faça justiça por nós, ó Pai. Entra com providência, meu Pai. Aleluia, Senhor, nesta causa. Abra, Senhor, as portas. Vai, meu Deus, movendo, Senhor, as Tuas mãos poderosas. Aleluia, Senhor, em nosso favor, Jesus. Guarda, livra, proteja a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Meu Deus e meu Pai, venha nos abençoar em Tua presença. Venha nos abençoar, Senhor, nesta terra. Venha nos fazer próspero. Venha abençoar, meu Pai, nosso trabalho. Venha abençoar, Senhor, o nosso salário. Venha, meu Pai, venha multiplicar, Senhor, em nossas vidas, Senhor, as bênçãos. Ó meu Deus e meu Pai, grande é o Teu poder. Jesus Cristo de Nazaré, Deus poderoso, Deus amado, Senhor da glória, confirma, Senhor, a vitória.
confirma a bênção, o milagre, a cura, o livramento. Jesus Cristo, venha falar poderosamente conosco através da tua palavra, através do teu Espírito Santo, através do teu servo nesta noite. Confirma, meu Pai, a vitória. Jesus, venha, meu Pai querido, nos tocar com a tua presença, com a tua graça, com o teu poder, com o teu Espírito Santo, através da tua poderosa palavra, Senhor, através, meu Pai, do poder da oração. Grande Deus e Pai, porque nós cremos em Ti, ó Deus e Pai, que a oração, meu Pai, ela tem poder. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Senhor, nós cremos que a oração é a chave da vitória. Aleluia, Jesus Cristo. Pai, nos ensina a orar e a clamar, a pedir com fé, com sabedoria, Jesus Cristo. Grande Deus e Pai, ó Deus maravilhoso, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, confirma, Senhor, o livramento, confirma a bênção, a vitória, o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, vamos estar aqui recebendo o nosso irmão cooperador Raul com as palmas que agradam o nosso Senhor Jesus. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória ao Santo Deus. Vou colocar um fundo aqui para a pregação. Graças a Deus, glórias a Deus e aleluia. Irmãos, abram a Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 8. Santo é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o Senhor em todas as alturas. Graças a Deus. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda a derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ainda de pé, vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus poderoso Pai, nesse momento, meu Pai, agradecemos essa oportunidade de estar na Sua presença, Senhor. Esteja nos enchendo com o Seu grande poder hoje. Esteja falando conosco através da Sua palavra, Senhor. Esteja tocando no nosso coração. Arranque toda a Tua palavra, mel nas Suas escrituras, meu Pai, e fale com todos nós nessa noite. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus.
palavra de Deus diz assim, no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor. Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive olhando na terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste o muro de proteção ao seu redor, dele e de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. O Senhor vê como ele é rico, estende a sua mão contra ele e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na sua face. Podemos ver nessa passagem a aptidão ilimitada do inimigo em tentar destruir a vida do ser humano. Uma coisa é acusar um homem ímpio que vive atolado no pecado, mas nessa ocasião Satanás entrou na presença de Deus para acusar injustamente um homem justo e muito amado por Deus. E imagina uma criatura cínica, dissimulada, audaciosa entrar na sua residência, e ela ia até a tua presença. Sem a sua permissão, ela invadir a sua residência e até a sua presença, se dirigir a ti com falsas e graves acusações, incriminando um filho seu na intenção dele ser deserdado por ti. Bom, esse é Satanás. Em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz bem assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá a vida vos libertou da lei do pecado que leva à morte. Em 1 João capítulo 5, versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas aquele que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não toca. A Bíblia, a todo momento, ela faz questão de expor essa proteção que o justo recebe de Deus. Assim como o próprio Satanás falou para o Senhor no versículo 10: tu puseste um muro de proteção ao redor de Jó e de sua família. Muitos negligenciam o ataque espiritual devido a essa justiça praticada, e se apoiam naquela teoria: o que o diabo tira com a mão, Deus devolve com as duas. Afinal, o que Jó perdeu, Deus restituiu em dobro, Mas vale a pena ressaltar que nessa ocasião, essa batalha espiritual na vida de Jó resultou em 10 mortes, resultou em 10 velórios na casa de Jó, resultou em 10 caixões na residência de Jó, resultou em 10 mortes, em 10 filhos perdidos, resultou em uma dor das mais dores, da dor mais tremenda que tem na vida do ser humano, que é perder um filho. E dessa vez, essa dor, ela foi 10 vezes pior. Ainda no livro de Jó, no capítulo 27, no versículo 2, Jó ele faz uma referência a Deus. Ele diz bem assim: juro pelo Deus vivo, que tirou de mim os meus direitos. Ele se refere a Deus como um Deus que encheu a minha alma de armadura. Então, quantos estão debaixo de um ataque espiritual, apanhando dos demônios e se dizem estar sendo provados por Deus? Não era o caso de Jó. Mas por que isso acontece? Por falta de discernimento espiritual, por não conhecer as consequências de flertar com o pecado. Flertar com o pecado é o mesmo que acariciar uma cobra coral. As suas cores podem até ser bonitas, agradáveis aos nossos olhos, mas o seu veneno continua mortal, o seu veneno continua letal. Dar ouvido às propostas de Satanás é brincar com quem joga sério, é tratar como diversão aquele que veio para matar, roubar e destruir. O mal ele pode até se apresentar de uma forma atraente aos nossos olhos, mas a sua intenção sempre será destruir aquilo que Deus quer preservar na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. O tema dessa pregação que Deus me revelou, ela é a batalha espiritual, a grande batalha espiritual. E para seguir esse tema, eu quero ler na palavra aqui, vamos ler a palavra e ver os primeiros passos para ser liberto por Deus. Aqui no livro de Isaías 53, do versículo 3 ao 5, diz bem assim:
ele foi rejeitado e desprezado, homem de dores que conheceu o sofrimento mais profundo, e demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, era castigo por nossa culpa, era castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos curados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Aqui a Bíblia está dizendo, através da vida de Isaías, uma profecia antes da vida de Jesus Cristo, o que Jesus iria passar, a forma que Jesus Cristo iria sofrer, a forma que ele iria até a cruz com as suas pisaduras, levando o nosso pecado, levando a nossa condenação. Então, para o tema dessa pregação de hoje, que é sobre a libertação, o primeiro passo para um ser humano receber a libertação é aceitar nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, as nossas enfermidades agora estão sobre Ele. A nossa rebeldia é perdoada e nós somos sarados e somos curados. E a Bíblia fala também sobre outros tipos de libertação. A Bíblia fala sobre os discípulos, que eram homens que estavam sob a unção de Jesus Cristo, homens que andavam lado a lado com Jesus. Jesus chamava de irmão, chamava de amigo, homens que receberam a salvação, assim como nós recebemos a salvação a partir do momento que aceitamos Jesus. Mas fala que em certos momentos os discípulos de Jesus não puderam expulsar um demônio na vida do homem, uma casta, um certo tipo de demônio conhecido como legião, e foi necessário eles entrar em jejum e oração. Então a Bíblia ela deixa clara que há certos tipos de problemas na nossa vida que nós temos que entrar em jejum e oração também para receber ali a nossa libertação. Seja uma porta de emprego que o diabo está segurando, seja uma enfermidade que o diabo está lutando, nós devemos entrar em jejum e oração para receber essa libertação. E a Bíblia fala também sobre as batalhas espirituais. Fala no livro de Efésios 6, do 11 ao 13, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra a carne e sangue, mas sim contra espíritos e principados, contra os poderes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade no lugar celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, permaneceis firmes. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós decidimos levar uma vida agora na presença de Deus e participar desse Evangelho, nós enfrentaremos as mesmas batalhas que Jesus Cristo enfrentou. Na Bíblia diz em Isaías 53, não havia nada de belo e majestoso na aparência de Jesus. Então Jesus Cristo, ele não exalava essa majestade que ele tinha, porque a Bíblia fala que ele é o próprio Deus que se fez carne para um objetivo, entregar o seu corpo, ali como sacrifício vivo para o perdão do pecado do homem. Então a Bíblia diz que nem mesmo os irmãos de Jesus reconheciam essa majestade. A Bíblia fala, ela é muito clara em dizer que os irmãos de Jesus chegaram a zombar dele, porque nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. A Bíblia fala que uma certa feita Jesus Cristo passou o dia todo expulsando demônio, curando enfermos, e ali ele não se alimentava a ponto da tua mãe chegar nele e dizer que ele estava ficando louco. Então nós podemos conhecer através da Escritura essas batalhas espirituais que o homem enfrenta, que Jesus também enfrentou. Jesus Cristo disse que um profeta não teria honra na sua casa, que um profeta não teria honra em sua família, que o profeta teria honra só fora da sua cidade. E essas guerras nós vamos enfrentar. A Bíblia fala que ele foi desprezado e rejeitado. Aquele que decide ter uma vida no Evangelho e ser sincero, ele vai ser desprezado,
ele vai ser rejeitado. A Bíblia fala que foi homem que conheceu o sofrimento mais profundo. Então, o ser humano, quando decide a participar da obra de Jesus, ele vai provar dos sentimentos mais profundos que tem, que é o desprezo. A Bíblia fala, demos as costas para ele. Então, o ser humano, o homem que decide a fazer parte do corpo de Cristo e a levar a palavra, também ele vai enfrentar essa guerra espiritual, que é ganhar as costas. Desviamos o olhar para ele. E na Bíblia fala que, apesar disso, foram as nossas enfermidades que estavam sobre Jesus Cristo. Diante de tudo isso, nós devemos edificar a nossa vida na rocha, a nossa vida no altar. Nós não devemos olhar para a direita nem para a esquerda, para as provações. Cada vez que você passar por um tipo de provação desse nível, saiba que você está no caminho certo. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio como a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha firme. Quando vieram a chuva e as inundações e os ventos castigarem aquela casa, ela não cairá, pois está construída sobre uma rocha firme. Mas quem ouve o meu ensinamento e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem aquela casa, ela cairá com um grande estrondo. Ter a vida edificada na rocha, ela pode ser ali definida em vários sentidos. O homem ser diferente no falar, diferente no andar, na sua conduta, diferente no vestir e também no pensar. Tem muitas batalhas espirituais que muitos não sabem, que são feitas aqui, são batalhadas na nossa mente. Em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 em diante, diz bem assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo o que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentrem em tudo que é verdadeiro, em tudo que é bom, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Então, os nossos pensamentos podem abrir brechas espirituais para receber ataques malignos também do inferno. E uma das formas também de prevenir essas batalhas, esses dardos inflamados, que diz aqui, não vivam preocupados com coisa alguma. Então, a preocupação, geralmente, ela abre espaço para estresses, para confusões. Na Bíblia diz também, orem a Deus pedindo tudo aquilo que precisam. Ao invés de eu murmurar por aquilo que eu não tenho, eu vou agradecer por aquilo que eu tenho e orar a Deus pedindo aquilo que eu preciso. Eu vou ter gratidão. Agradecendo por tudo que Ele já fez. Eu vou ser grato por tudo que Deus já fez na minha vida. E devemos cada dia mais estar canalizando a nossa atenção em Jesus Cristo. Estar canalizando o nosso olhar no trono. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 10, diz bem assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, aonde Cristo está sentado, no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer todas as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fique longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância, da idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam a praticá-lo. A sua vida fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maledicência, da maldade, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros,
pois vocês se despiram, se desfizeram de sua natureza antiga e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da sua natureza e sejam renovados à medida que aprenderem. Revistam-se de sua nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a eles, né? Mas como que eu vou ser semelhante a Jesus Cristo? A Bíblia fala que Jesus Cristo ele tinha um olhar espiritual, ele tinha uma forma espiritual de ver o mundo e ele tinha uma forma espiritual também de pensar. Em Romanos capítulo 8, do versículo 5 em diante, diz bem assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a vida de vocês resulta em paz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga da mentalidade de Deus. Nunca obedece às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus, né? Então, não pensar nas coisas da terra é não alimentar mágoa, é não cultivar amizades que não vêm de Deus, né? Influências, conselhos negativos, e a própria palavra fala aqui, mas aqueles que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que vêm do Espírito. Ou seja, eu sei que o Espírito Santo ele quer me levar a uma vida adequada, então ele não vai querer imoralidade sexual. A Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo, então eu tenho que olhar, prestar muita atenção para aquilo que eu olho. A Bíblia fala que sempre querer mais é ganância, então eu não vou ficar olhando para aquilo que eu não tenho, desejando o que é do meu próximo, desejando bens espirituais que Deus não me concedeu. E assim, cada vez mais em oração, filtrando aquilo que eu vejo, que eu ouço, o que eu falo, cada vez mais eu vou estar mais próximo de Deus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 24 e versículo 16: por mais que o justo caia 7 vezes, por mais que o justo caia, ainda que caia 7 vezes, em todas Deus o levantará. Então, ter uma vida no altar, ter uma vida edificada a Deus, a partir do momento que nós desejamos trabalhar na presença de Deus, não significa que nós vamos ser perfeitos, não significa que o cristão não vai cair. Vemos falhas em vários tipos de igreja que a Bíblia no Apocalipse cita, falhas que o ser humano tem. Vemos falhas em profetas, falhas em discípulos, né? Todas essas falhas foram tratadas, foram amadurecidas, só que Jesus Cristo ele tem essa peculiaridade, essa paciência e também ele tem uma prudência de tratar essas falhas. A Bíblia fala em Apocalipse que o diabo, o nosso adversário, inimigo dos nossos irmãos, ele foi lançado na terra com grande fúria, sabendo que resta pouco tempo para ele, e agora ele anda ao redor dos nossos irmãos. Esse Satanás ele foi até a presença de Deus, como eu citei no início da pregação, e ali acusou Jó. Na Bíblia fala também, Jesus Cristo disse a Pedro que ele foi até a presença de Deus também e tentou ali acusar Pedro, buscar assim andar com Pedro, e Jesus Cristo rogou por Pedro. Então Satanás não pode ir até a presença de Deus mais, mas ele continua ali tentando nos condenar no nosso coração. Você não tem direito, você não é capaz, você nunca vai conseguir chegar à estatura perfeita, do varão perfeito, assim como a Bíblia fala. Deus fala na passagem dele também no livro de Pedro: seja santo como eu sou santo. Fala sobre ser separado. Então nós temos que ter a confiança em Deus e ter uma noção que ainda que o justo caia 7 vezes, em todas Deus levantará. E o diabo, ele não tem êxito nessa condenação. Nós temos que estar com o nosso coração guardado em Cristo. Glória a Deus. Em 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, diz bem assim: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo
para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda transgressão e de toda injustiça. Então, quando nós cometemos algum pecado, por uma falha, por algum resvalo, seja uma pessoa que a gente magoa, seja um momento que a gente está buscando justiça e somos muito rígidos, seja um momento que nós não conseguimos igualar a justiça e a paciência e ali tropeçamos nos nossos próprios passos, não devemos receber essa acusação do diabo. Temos que correr na presença de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo, Ele tem o perdão para nos dar. Ele é nosso advogado e Ele está na presença de Deus, sempre rogando pelas nossas falhas. E o diabo, ele é muito sujo. Nessa batalha espiritual, o diabo, ele sempre vai tentar destruir a vida do ser humano. O diabo, ele foi deserdado por Deus, por isso que ele traz essa tentativa também de trazer essa possibilidade de nós ser deserdados por Deus. Ele montou o seu reino aqui na terra, montou o seu império no mundo das trevas, e ali ele rege com todo o empenho, com toda a força, e toda aquela vontade que ele tinha de reger as nações não parou por ali. Ele tenta demonstrar a sua capacidade fazendo mal, tentando destruir a vida do ser humano. Por isso que ele tentou destruir Jesus Cristo, porque ele viu a imagem e semelhança de Deus, e a raiva que ele tem de Deus, ele tenta destruir a nossa vida. Eu não sei se muitos de vocês conhecem a moral, o propósito da salvação, o propósito da salvação que Jesus Cristo teve lá na cruz do Calvário. Porque eu sei que Jesus Cristo morreu pela minha vida, eu sei que Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, mas é muito fácil a gente pensar, falar, um ser espiritual morreu por mim para demonstrar ali a sua misericórdia e demonstrar o seu amor. Tipo assim, eu amo tanto meu irmão que eu vou me entregar à morte para provar para ele que eu amo ele. Não foi isso que aconteceu. Ali teve uma moral muito mais profunda e Deus, ele fez uma jogada de mestre com o seu filho. O que aconteceu foi que lá no céu houve uma mentira. Satanás, ali não existia pecado. Por isso que para ele não tem perdão. Primeiro passo, ele não se arrepende. Se der uma chance para ele, ele vai querer destruir tudo. Segundo passo, não existia iniquidade. O mal brotou no coração dele. Então o ser humano recebe perdão porque nós fomos impelidos por esse mal. Nós fomos induzidos a pecar. Teve alguém que foi, usou a serpente e levou mentira, para que a mentira pudesse ser introduzida na terra. Mas no céu não havia. Ali Satanás, ele dizia para os anjos eram obrigados a adorar, que ninguém tinha a liberdade, né? E ali ele colocou 1/3 do céu para ser destruído com ele, e foram expulsos do céu. Então Satanás, ele inventou mentira, dizendo que os anjos não tinham liberdade, que ninguém tinha liberdade, e que todo mundo era obrigado a adorar a Deus. Então Deus, ele fez um ser humano insignificante, lá do pó da terra, e soprou o que ele mais tinha de valioso, que era o seu espírito. E ele valorizou esse ser humano de uma forma tão tremenda que deu a sua imagem e semelhança àquele ser humano. Então era como se ele estivesse olhando para Satanás falando: olha, você fala que eu não tenho amor, você fala que todos são obrigados a me adorar, você fala que eu não tenho misericórdia, olha como é tremendo o meu amor. Criei um ser humano do pó da terra, uma matéria tão insignificante, dei o meu fôlego de vida a ele, dei a autoridade de um rei para ele poder agora reger as nações, dei a autoridade praticamente como de um Deus, vai colocar nome em todos os animais, vai governar a terra. E um detalhe, agora ele tem o livre-arbítrio. O homem tem o direito de me adorar ou de não me adorar, de me servir ou de não me servir. Satanás falou: tem esse direito? Tem esse direito, então eu vou lá tentar ele. Então foi ali que Satanás chegou e tentou o ser humano. E quando o ser humano errou, ali tinha uma lei espiritual dizendo que o salário do pecado era a morte. Então a morte entrou no ser humano. Por isso que a Bíblia fala que o homem, quando pecou, perdeu a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é o Espírito Santo. E o homem perdeu aquele Espírito Santo. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, o diabo começou ali a governar através da morte. Ele foi matando um que pecava, matava outro que pecava, chacinas, né? Ali vários tipos de catástrofes, pandemias, pestes, né? Sempre teve isso na terra. Só que na Bíblia fala em Apocalipse, em Mateus 24, que o sinal da vinda do Filho do Homem seria em grande massa, mas isso sempre teve aos poucos.
Aí o homem não era mais capaz de se libertar dos seus pecados. E Isaías 59 fala que a mão do Senhor não está gravada para que Ele não possa nos ouvir, e nem o seu ouvido tapado. O que acontece é que o pecado fez a separação. Então o pecado trouxe essa separação do homem para com Deus. O homem não tinha como por si só se libertar do seu pecado, somente através do Espírito Santo. Pois aquele favor que ele tinha de Deus para não pecar, que era o Espírito Santo, o homem perdeu a partir do momento que ele pecou. Jesus Cristo lá no céu, e Deus olhando aquilo, falou: como que eu vou libertar o homem dessa injustiça? Na Bíblia fala que Deus olhava, não havia um justo sequer. Jó, ele era justo, mas ele não tinha a justiça tal de entregar a sua vida por amor ao ser humano. Aí Deus bolou um plano com Jesus Cristo, dizendo: você vai lá na terra e você vai morrer pelos meus servos, pelos meus filhos, e você vai trazer a unificação. Na Bíblia fala que Jesus Cristo trouxe a unificação de nós para com Deus. E Satanás, ele é tão injusto, tão terrível, que ele tenta colocar os nossos próprios bens contra a nossa vida. Se Deus ele te dá uma fazenda, ele te dá uma herança, o diabo ele vai tentar te sobrecarregar. Para aquilo que é bênção, aquilo virá maldição. Se Deus te dá um filho, uma filha, te dá uma esposa, uma família, ele vai usar aquilo para tentar te destruir. E a Bíblia fala que agora Satanás ele estava reinando na terra. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, e ele começou a usar a morte. E a morte é uma lei espiritual, é o salário do pecado. Aquele que pecar, ele vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia fala que quando Jesus Cristo veio, começou a fazer o seu ministério aqui na terra, os judeus lá de Jerusalém, eles esperavam uma profecia, um Messias, um rei, que ia libertar eles dessa escravidão e também das mãos dos romanos. Porque vemos lá em Atos dos Apóstolos, e ali também em Lucas, que os discípulos perguntam para Jesus Cristo: Senhor, será nesse momento que o Senhor restaurará o reino de Israel? Eles procuravam um reino terreno, por isso que ele foi morto ali pelo rei, porque ele estava ameaçando o reinado dele. E Jesus Cristo dizia: o meu reino, ele não é dessa terra, o meu reino é do céu. Então Satanás, querendo parar ele a tempo, Satanás usou aquela própria multidão. Lembra que eu falei que tudo aquilo que Deus nos dá, o diabo usa contra a nossa vida? Aquela mesma multidão que Jesus Cristo alimentou, aquela mesma multidão que Jesus Cristo purificou, curou, era a mesma multidão que estava gritando: crucificam, crucificam, matam. E Satanás, eu falo sem medo de errar, e Satanás levou Jesus Cristo para a cruz. A Bíblia fala que era o propósito de Deus, era esmagar Jesus Cristo. Em Isaías 53 fala, só que por trás desse propósito não era somente causar dor, era trazer a salvação. E ali Satanás usou aquela grande multidão, usou o bem mais precioso que Jesus Cristo tinha, que era o ser humano, sua imagem e semelhança, para poder gritar: mata ele, crucifica ele. E Satanás estava na esperança daquele momento que Jesus Cristo estava crucificado, brotar uma mágoa no coração dele. E ali ele olhar e falar: ingratos, aqueles mesmo que eu alimentei, aqueles mesmo que eu caminhei, que eu estive lado a lado, tantos e tantos momentos, noites, madrugadas, em jejum e oração, sentado no Monte das Oliveiras, ao lado deles, eles ao meu redor, ensinando pacientemente, multiplicando pão, comemos juntos, ensinei eles, e agora eles estão querendo me crucificar, e ali brotar uma mágoa no coração de Jesus Cristo, ele poderia colocar tudo a perder. E essa era a intenção de Satanás. Só que Satanás ele deu um tiro no próprio pé, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e Jesus Cristo, ele nunca pecou. Então Satanás usou de injustiça a morte para poder matar Jesus Cristo. E ali acontece o que a Bíblia fala, que a injustiça que cometeu com Jesus Cristo tornou a nossa justiça. Satanás não poderia ter matado ele. Então o nosso acusador, ele foi destronado do céu e também aí das regiões celestiais. Jesus Cristo disse que viu Satanás cair do céu como um raio. Então, depois desse momento, Satanás ele nunca teve a oportunidade de chegar lá e falar assim: olha, Senhor, você viu o irmão Raul? O irmão Raul cometeu uma falha no passado e agora está tentando pregar a tua palavra.
olha, você viu a tal irmã? A irmã fez isso no passado e agora está tentando pregar a tua palavra. Por quê? Porque Jesus Cristo tem um ponto a favor da morte. Jesus Cristo tem um ponto na frente de Satanás. Porque aquela injustiça que foi cometida com Jesus Cristo tornou a minha justiça. Agora Jesus Cristo pode sim me salvar. Só que é necessário agora eu receber o quê? A imagem e semelhança dele. Na Bíblia fala que um homem chamado João Batista veio pregando adjacente ao Rio Jordão, dizendo: eu vou batizar vocês com água, mas vem alguém após mim que vai batizar vocês com fogo e com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que muitos iam até ele e falavam: Senhor, o que eu devo fazer para ser batizado? Ele falava: se arrependa dos vossos pecados. Na Bíblia fala que... Na Bíblia não é a Bíblia que diz. No grego, arrependimento quer dizer metanoia. E o significado de metanoia é mudança de pensamento, é mudança de hábito, é mudança de caminho. Então, arrependimento, ele não é remorso. Você fez uma coisa errada e você tem aquele sentimento: olha, eu não devia ter feito, e volta a fazer. A Bíblia fala em Provérbios que é como um porco que é lavado e volta a se rolar na lama. A Bíblia fala que o arrependimento, ele é mudança de caminho, a ponto de João Batista olhar ali para os homens e falar assim: olha, prova pelas suas ações que vocês mudaram, produzir frutos dignos de arrependimento. E na Bíblia fala que agora Jesus Cristo veio depois de João Batista e começou a batizar os homens com o Espírito Santo. E ali aquela imagem e semelhança que o homem perdeu, o homem voltou a herdar. Por isso que o batismo, ele requer o quê? Um novo corpo. Morreu o velho homem e nasce o novo homem, é um corpo. E agora vem o Espírito Santo que traz o quê? Traz agora um novo Espírito. É um novo corpo, um novo Espírito. E para que esse corpo tenha vida e tenha sangue em suas veias, para que o coração possa bombear, e ali o homem começa a participar da comunhão de Cristo, que é a Santa Ceia. E o homem passa a ter um novo corpo, um novo Espírito e um novo sangue. Para quê? Para que ele possa agora ter novos hábitos e também novos frutos, para que ele possa herdar essa salvação. E a Bíblia fala muito bem que através dessa acusação que o diabo fez, Jesus Cristo, Deus não vai calar ele até chegar ao tempo determinado, porque foi da vontade de Deus, aquele que foi acusado por ser ignorante, por ser mandão, deixar essa liberdade, para que através dos próprios atos de Satanás pudesse pagar por aquilo que ele falou. Então Jesus Cristo é bom sim, ele nos deu essa oportunidade, muito ao contrário do que Satanás falava, que o homem era obrigado a fazer o que Deus mandava. O homem não é obrigado. O homem tem dois caminhos para escolher. A Bíblia fala que largos e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas apertado e estreito é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entrarão por ela. Então Satanás, ele tem essa fúria. Em 2023, vou contar uma experiência aqui. Eu estava indo a fundo no meu ministério e Deus, ele me levou a interceder por pessoas com problemas espirituais. Devido a isso, comecei o ministério de consagração, de jejum, oração, fui firme, e quando eu ia para as ruas no evangelismo, eu pude contemplar que não importava qual era o demônio, qual era a casta, qual era a legião que se manifestava na vida daquela pessoa. Deus, ele libertava através da minha oração. E ali eu pude experimentar um poder tão tremendo através da unção que vem da prática do jejum, que eu fiquei maravilhado. Saía do evangelismo, chegava na minha casa e eu pensava: fichinha lidar com o diabo. Você faz jejum, tem uma vida correta e ele não tem sequela, não tem retaliação, porque eu nunca levei um tapa do endemoniado. Chegava em casa, dava a noite, falava: vou dormir, né? Vou dormir que mais tarde eu tenho que acordar para a madrugada. Quando eu deitava na minha cama, eu sentia uma presença que eu nunca senti. Bastava somente eu fechar os olhos. Quando eu fechava os olhos, eu sentia uma criatura sobrenatural subir em cima de mim. E era uma pressão tão forte que eu não conseguia abrir os olhos, eu não conseguia mexer as mãos, eu não conseguia abrir a boca, eu conseguia clamar em pensamento: Senhor, tenha misericórdia. E aquilo durava por alguns segundos, menos de um minuto, e aquilo passava. E aquilo foi me aterrorizando, eu fui tomado por um temor. Era a primeira experiência que eu tive no mundo espiritual com o reino das trevas. E eu falei: eu não vou querer dormir mais à noite, eu vou dormir de dia. Comecei a ficar com medo de dormir à noite. Começava a orar nas madrugadas, orava ali
não importa o horário, anoitecia, começava a orar, jantava, ia orar, dava 8 horas da manhã, eu falava, eu vou dormir às 9, quando der o horário do almoço eu vou acordar, vou me alimentar, e quando der 13 horas da tarde eu vou abrir a barbearia e levar até às 7 da noite. E quando eu ia deitar na cama na parte do dia, quando eu deitava, eu sentia aquela presença se aproximando. E quando bastava somente eu fechar os olhos. Quando eu fechava os olhos, não estava em cima de mim. E eu pude presenciar um barulho como se fosse um barulho de energia, de fio de alta tensão. Era terrível. E quando ele saía, as forças se esvaíam. E ali eu fui acostumando. Isso não foi suficiente para parar no ministério. Eu fui acostumando, eu fui perdendo medo. Na própria Escritura eu fui ver que quando Jesus Cristo estava para fazer os seus milagres, que foi o marco do seu ministério, ele foi para o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E ali acontecia, não era que eu estava em pecado. Na Bíblia fala que Jesus Cristo ele foi transladado. O diabo pegava ele e levava ao topo do pináculo. Levava ele e mostrava todos os reinos dessa terra. E o único propósito dele era resistir, não ser intimidado e permanecer firme. O diabo ele sempre vai tentar nos amedrontar. O mundo espiritual ele não é brincadeira. Só que eu pude contemplar o quê? Que muitas coisas adversas começaram a acontecer através dessa batalha. No mundo espiritual, quando a gente trabalha nessa esfera espiritual, não diz respeito somente a nós. Eu estava revestido, eu estava preparado, mas nem todo mundo na minha casa estava preparado, principalmente o meu filho. Eu quero que vocês entendam que, independente da forma que Deus te levar, independente do tão alto que Deus te levar, o diabo ele vai até lá para tentar te derrubar. Só que não devemos nos amedrontar, porque de todos esses ataques que eu recebi, nem um fio da minha cabeça foi arrancado, porque Deus é forte. Então Satanás nessa guerra espiritual, ele está esperando somente um vacilo nosso. Quantas e quantas famílias que foram destruídas pelo diabo, quantos jovens que morreram através de acidente. Na Bíblia fala em Apocalipse que Deus ele vai pedir os mortos que estão no inferno para ser julgado conforme as vossas ações. Então imagina quanto pai de família, quantos e quantos pais de família foi cefado por Satanás sem ter a oportunidade de dar o último abraço no seu filho. Quantos filhos que foi ceifado pelo Satanás está no inferno uma hora dessa gritando e queimando, sem ter tido a oportunidade de pedir perdão aos seus pais, perdão pelas suas más condutas. Então Satanás ele não brinca. Nesse mundo espiritual nós temos que estar com o coração sincero na presença de Deus, independente de qualquer circunstância, estar com o coração sincero, porque o crente que se envolve com o Evangelho, toma a Santa Ceia e ele não tem a vigilância, Satanás pode até deixar ele no cantinho, só que uma hora ou outra a emboscada vem. É como querer acariciar uma cobra coral. Os olhos podem ser seduzidos pela cor, mas o veneno ele continua letal. Mas independente de todas essas questões, Deus nos dá vitória, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado naquela cruz e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica. E essa é a palavra revelada pelo Espírito Santo. Se coloquem de pé, vamos fazer uma oração. Senhor Deus poderoso, Pai, agradeço, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo, ter revelado a palavra no nossos corações, meu Pai. Aquilo que eu não pude expressar, que Teu Espírito Santo venha expressar, que Teu Espírito Santo venha trazer em lembrança, em memória, meu Pai, tudo que for dito, que a Tua palavra, meu Pai, libertadora, venha nos libertar, que o Senhor venha nos revestir, que o Senhor venha, Senhor Jesus Cristo, nos libertar em todos os sentidos, que o Teu poder, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, venha estar cobrindo a nossa vida, meu Pai, e nos enchendo com o Teu poder. Abençoa a nossa vida, meu Pai, nos proteja, meu Pai, nos livre e nos guarda, Senhor, e nos leve em segurança para a nossa casa, Senhor. Nos dê força espiritual, meu Pai, para se consagrar, Senhor,
para fazer jejum, para estar firmes no seu propósito, meu Pai. Nos dê força, meu Pai, e capacidade para adentrar no mundo espiritual, meu Pai. Se relacionar contigo, receber visões, revelações, meu Pai. Abra os nossos olhos espirituais, meu Pai, para te contemplar. Nos dê vigilância, meu Pai. Nos dê prudência, Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a vigiar os nossos passos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Quero chamar o pastor até a tribuna para que ele possa dar continuidade no culto e finalizar as atividades de hoje. E palmas para o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar preparados, porque a luta